Hey folks, how are you? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre games. Os games são uma ótima forma de aprender novas palavras em inglês, já que para entender o que está dentro dos jogos, como dicas, personagens, características, que quase sempre estão em inglês, a gente precisa entender o significado daquelas palavras. Então é uma forma de juntar a diversão com o aprendizado de vocabulário. E os games também são importantes para a pronúncia, eles ajudam muito com a pronúncia, porque a maioria dos jogos hoje em dia são jogados online e é muito fácil você encontrar um estrangeiro. E aí precisa saber pronunciar corretamente, senão a pessoa não vai entender ou vai entender de forma errada o que você está querendo dizer. E também se a gente está querendo falar com amigos, conversar sobre o nome do game, do jogo que a gente está jogando no momento, é legal saber o que significa e também como pronunciar corretamente o nome desse jogo. E para isso eu trouxe alguns aqui. O primeiro é o Minecraft, que é uma palavra grande composta de duas palavras, tá? Que é o mine, que significa mina, e craft, que é algo feito à mão. E, embora seja uma palavra bem grande, ela tem só duas sílabas, como aqui, ó. Entre as barras vermelhas tá sempre como a gente pronuncia, tá? Então, mine, não é mine, é só uma sílaba, é mine. E a outra é craft. Pode ser craft, com A longo, craft, ou pode ser com E, tá? E, que a gente abre bem a boca, não é nem E e nem A, é um E, tá? Que é Minecraft, ok? O segundo jogo aqui é o League of Legends. League of Legends, que é a Liga das Lendas, tá? Ou Aliança das Lendas, Aliança dos Heróis, tá? Traduzindo aqui. E a pronúncia aqui tem bastante características interessantes. Primeiro que tem um E e um A. O E e o A, ele vira um I longo. Não é um I, tá? É um I igual aquele quando as coisas dão errado que a gente fala xi, é esse I, tá? E para fazer esse I corretamente é só jogar o maxilar para frente e abrir bem a boca. Então você vai fazer um I, tá? Então é o L e o I, li, e o E, o U e o E não são pronunciados, ele é silencioso, então só vai terminar no G. Então é G. É como se fosse league, mas com I longo. Então league, tá? League. E o F aqui ele vira um V, então vai ser of. E o legends, o G aqui ele vai ser J, o E aqui ele vira E e o S vira Z no final. Então vai ser Legends, ok? League of Legends. Esse jogo também ele é abreviado, muitas vezes falado LOL, né? Então o LOL. E aqui é importante saber pronunciar o L, a letra L. Para pronunciar corretamente é só jogar a língua na parte de cima da boca, atrás do dente de cima, tá? Então você vai fazer o L, tá? Então para pronunciar seria L ou L. Ou tudo bem rápido aqui, bem junto aqui, ó. Você vai fazer LOL, L-O-L, ok? E o próximo jogo é o Dungeon Fighter. Dungeon, assim, no castelo medieval, a gente tem uma cadeia embaixo, um poço, um fosso lá embaixo lá, que aí a cadeia, né, a prisão da cadeia, lá embaixo que é chamada de masmorra ou calabouço, tá? Essa é a tradução do dungeon. E fighter é o lutador, então seria o lutador do calabouço, tá? Então, e aqui a pronúncia, a gente tem que saber entender que esse U é um A, tá? E esse E-O, ele é um E. E o G segue igual aqui do Legends, tá? Então seria dungeon, fighter, que você pode pronunciar fighter or fighter, ok? Então esses são os três jogos que a gente tem nessa primeira parte aqui. Nessa segunda parte nós vamos trabalhar com os jogos que é um segmento conhecido como Battle Royale, or Battle Royale. E o primeiro deles é o jogo Fortnite. Fortnite, que significa uma quinzena ou 2 semanas, tá? Fortnite é uma junção de duas palavras, a abreviação da primeira e a segunda palavra. Então, fort seria 14, que é 14, e night, noite. Então, 14 noites, que dá 2 semanas ou uma quinzena, tá? E aqui é o nome do jogo e aqui é como você encontraria num dicionário, porque aqui está escrito de uma forma como gíria, tá? Então, o certo é N-I-G-H-T, não N-I-T-E, que é gíria, tá ok? E a pronúncia dela a primeira palavra é tônica, então é fort, lembrando que os dois T são mudos, tá? Então, fort, night. Não é night, tá? Night, nem night. Não tem I no final, nem CH. Então é só night. Fortnite. O segundo jogo aqui é o Call of Duty. Duty é uma tarefa. Geralmente a gente está falando do bombeiro, da polícia, ele tem um duty, tem um dever a cumprir, tá? Então ele foi chamado para isso. Então os bombeiros atenderam o Call of Duty. Tá? O chamado para eles, o dever deles de apagar o incêndio. E a pronúncia é bem importante, porque aqui tem um A, mas não é pronunciado como A não. Então a gente fala call,
call, tá? A L tem um O longo, um som de O longo e depois o L. Então é assim, ó. Call, call. Termina com a língua em cima, tá? Call. Não é call não, que call é vaca. Então é call. E aqui, como a gente já tinha falado na tela anterior, of, tá? E duty. Esse U aqui tem um som de U longo, então duty. E se você for falar igual britânico, vai ser duty. Então, Call of Duty. E lembrando que a gente termina com L, tem uma vogal aqui, então você vai juntar o L com o O que vira LO. Então, Call of Duty. Quando for falar bem rápido, você vai falar Call of Duty, tá? Então, Call of, vai dar uma separada aqui, Call of Duty, tá? Call of Duty, ok? O terceiro jogo dessa série é o Warzone. Warzone, que seria uma junção de duas palavras, War, guerra, e zone, zona, área, tá? Perímetro. Então, Warzone. E aqui é importante também, a gente tem o O longo, tá? Não é, de novo, a gente tem um A, e aqui é um O longo, então é war, e aqui é o zone, zone. Lembrando que toda palavra que termina com a letra E em inglês, ela não é pronunciada o E, tá? Então a gente vai falar Warzone, zone, termina como N, ok? Vamos seguir com os jogos de Battle Royale. Agora a gente tem aqui o Free Fire. Free, livre, fire, fogo. Adjetivo sempre vem antes em inglês, tá? Então seria fogo livre, né? A gente vai inverter. Então, fogo livre ou tiro livre, se for a tradução, ok? Os dois E's aqui, eles são pronunciados como um I longo, então vai ser free, free, tá? E fire, o E, como sendo a última letra, nunca é pronunciado. Então, fire, free fire. O próximo, crossfire, cross fire, ok? Bem importante a pronúncia. Fire, como eu falei, fogo, e cross, cruzado, tá? Então, fogo cruzado ou tiro cruzado. Então, cross, se for em inglês americano, vai ser um O mais longo. Cross. Fire também, tá? Igualmente aqui, ok? E o próximo é o Counter-Strike. Counter-Strike, ok? Counter seria contra, quando você está em oposição a alguém. Então, Counter-Strike. Então, strike, ataque. Então, é contra-ataque, ok? Então, counter, tá? Strike. Bem fácil de pronunciar, tá? Counter-Strike. Ok? E o último jogo aqui é o Cyberpunk 2077. Cyberpunk, duas palavras. Como a maioria dos outros jogos, a gente tem um substantivo composto, duas palavras que formam uma só, que é o cyber, que significa cibernético, tá? Do conhecimento da internet, dos dados, do mundo da informação, e punk, que pro inglês americano ele tem o significado de um jovem rebelde que resolve as coisas de forma agressiva, forma violenta, tá? Então seríamos um jovem nessa situação, nessa condição, com conhecimentos cibernéticos. E o ano de 2077, que a gente vai ver como pronuncia aqui, que tem uma forma bem especial, tá? Então vamos a pronúncia da palavra primeiro. Cyber, tá? Cyber, tá? E a outra palavra, punk. Então tudo junto, cyberpunk, tá? Cyberpunk. E o número? O número, como eu falei, aqui é um ano. Ano em inglês a gente não fala 2077, tá? 2077. Nós vamos falar 2077, tá? Então vai ser 20, tá? 77. Então, 20, tá? Que é o primeiro número, 20, 20, e 77, o 77. 7, tá? Tem o T, aqui pronuncia o I depois do T, 7, tá? É escrito, se você for ver escrito esses números, ele tem o E aqui no meio, mas não é pronunciado. Então é 77, ok? Guys, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo, tenham aprendido como pronunciar os jogos aqui, e também se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão de pronúncia para comandos, nomes de personagens ou qualquer coisa, já que o mundo dos games é um mundo muito vasto, só postar aqui abaixo no comentário que eu faço um vídeo sobre, tá? E until next time, see you!